18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7, na sequência da programação da Mix. Vamos agora com o programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime, a todos os ouvintes daqui da Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, né, Fernandão? É só mandar aquele WhatsApp pra gente, 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E o mais importante, não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. 18 horas. Trânsito. A gente já começa sabendo como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7, já desde a Cacucaminha, aqui nas proximidades do viaduto ali da Boulevard, no sentido volta para casa, sentido centro-bairro, para quem vai pegar aqui a Avenida Brasil, que inclusive também já vamos logo adiantando que a Avenida Brasil, desde o comecinho aqui até as proximidades ali da Prefeitura de Manaus, todo esse trecho que eu falei agora, essas vias estão completamente carregadas, são muitos veículos pela via e está deixando o trânsito lento nesse horário. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. O governo Wilson Lima prepara a licitação bilionária para empresa privada administrar todo o sistema penitenciário do Amazonas. Aplicativo Uber Brasil foi condenado pela Justiça do Amazonas a indenizar cliente em quase R$13 mil por danos materiais e morais. O governo Wilson Lima pede novo empréstimo, agora mais de R$1,5 milhão. O uso de linguagem neutra no evento do governo Wilson Lima provoca ali uma certa investigação para poder descobrir quem autorizou. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira agora para você hoje, 18 de novembro de 2025. 18 horas. Bom, temos noticiado aqui no 18 horas, certo, Kennedson, já faz tempo, as várias situações que comprovam a pior crise na segurança pública do estado do Amazonas. O estado já foi alvo de diversas operações da Polícia Federal, inclusive com a prisão de agentes da cúpula da segurança. Operações que revelou denúncias de lavagem de dinheiro, passando por extorsão e atuação de agentes públicos da segurança envolvidos em facções criminosas. Agora, o governo Wilson Lima quer fechar um contrato bilionário, gente, para uma empresa privada administrar todo o sistema penitenciário do estado. Exatamente, Karime, é um contrato de quase R$4 bilhões para uma empresa privada administrar 10 presídios pelos próximos 5 anos. A questão, Karime, é que o estado, ele quer trocar a empresa Humanizare, que tenha um contrato assinado de R$54 milhões para administrar 7 presídios por uma outra empresa, Karime. E a licitação, ela foi marcada para o dia 6 de janeiro do ano que vem, quando quase ninguém está acompanhando, Karime. E nós estamos falando de um ano eleitoral que o Wilson Lima quer disputar, inclusive, o Senado. Tudo um pouco suspeito, né, Kennedson? É marcado para janeiro, rapidinho, de repente ninguém vê. Todos os olhos, todos os focos vão estar voltados para os candidatos, né, para essa eleição. Com certeza. Então, de repente, é um assunto que as pessoas não vão debater, que não vão estar na pauta do dia. E quem vai explicar mais a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes, ela que trouxe esse assunto aqui pra gente. Então, Nathalie, boa noite. O governador Wilson Lima, então, ele quer trocar esse contrato da Humanizare, que administra 7 penitenciárias, um contrato de R$54 milhões, como tu trouxe o Kennedson, por um outro contrato no valor de R$4 bilhões, e dessa vez para comandar todos os 10 presídios, ou seja, todo o sistema penitenciário do estado do Amazonas nos próximos 5 anos. É isso. Boa noite. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham na noite
noite desta terça-feira, aqui no programa 18 horas. A situação é gravíssima, Karime. Mais uma vez, a gestão Wilson Lima realmente está prestes aí a assinar um contrato absurdo, a gente pode dizer assim. Esse aí, eu fui dar uma pesquisada e realmente esse é o contrato mais caro da história da segurança do Amazonas. A gente está falando de 3,910 bilhões de reais. Isso só para administrar as 10 presídios. Os presídios. Não estamos falando de programa de gestão de segurança pública, não. É única e exclusivamente a gestão dos presídios. Isso, para administrar, para custodiar, né, fazer todo aquele trabalho de hotelaria, alimentação das 10 unidades prisionais aqui do nosso estado. Só que assim, Karime, são muitos números que realmente chamam a atenção. E assim, essa licitação, né, tudo isso deve ser fechado no próximo dia 6 de janeiro de 2026, como o Kennedson Paes já atualizou aí para os nossos ouvintes. Só que assim, os números realmente são assustadores. Só para a gente ter uma ideia, cada preso nesse novo contrato passa a custar mais de 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês que vai custar cada preso aqui no estado do Amazonas. Exatamente. Eita. E aí, assim, é cerca de 300% acima da média nacional dos outros presídios no Brasil. São números realmente que chamam a atenção. Por quê, Karime? A gente tem hoje aí a Humanizare. Ela já passou por algumas crises aqui na administração penitenciária do nosso estado. A gente tem o programa 18 horas há 7 anos e ao longo desses anos a gente já acompanhou vários desses pontos, né? Principalmente essa crise no sistema prisional. Mas agora com essa nova licitação de terceirização do sistema penitenciário aqui no Amazonas, os números realmente chamam a atenção. Eu disse agora há pouco que um preso aqui em Manaus vai passar a custar 10 mil reais. Mas nas penitenciárias do interior, por exemplo, em Manacapuru e Tefé, o custo vai ser ainda maior. Cada preso vai custar cerca de 18 mil reais por mês. O governo justifica, né, que essa empresa vai cuidar de tudo, de comida, limpeza, manutenção, câmeras, reformas, mas tem um detalhe que o governo realmente não deixa muito claro nessa licitação, é se a empresa vai fazer a segurança. A gente sabe que não, além disso ainda vai ter o custo com a polícia militar. Quem é que vai custear isso daí? Como é que vai funcionar tudo isso realmente dentro do sistema prisional do Amazonas? E não está claro essas funções nessa proposta. Não está claro, Karime. Então, para a gente entender um pouco mais sobre essa situação, a gente conversou com um especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares, ele que inclusive já foi secretário de Segurança Pública aqui no nosso estado. Vamos conferir o que diz o especialista. Boa noite, Nathalie. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. Nathalie, eu vejo com muita preocupação, né? Um governo em fim de festa queira fazer uma licitação tão vultuosa por um prazo que vai extrapolar os limites do seu tempo de governo. Eu penso que nesse caso aí os órgãos de controle devem agir firmemente para garantir que ele faça as despesas dentro do âmbito do governo dele e não extrapole dessa forma que ele quer extrapolar para depois do seu governo. Eu acho que isso daí é uma coisa que demonstra já uma predisposição a fazer alguma coisa que não é muito republicana. Então eu penso que dessa forma os órgãos de controle e o Ministério Público devem agir firmemente para garantir que isso seja concluído até o final do governo dele. Extrapolar, eu acho isso um abuso. 18 horas. Então, Karime, Kennedson, a gente ouviu aí a fala do especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares. Inclusive, ele tocou até num ponto interessante, Karime. O governador Wilson Lima tem falado muito e batido nessa tecla de já ter atingido ali o limite de gastos. Eu sei que a gente está falando que vai entrar para a nova lei orçamentária, vai entrar só para o orçamento do ano que vem, mas assim, é o maior gasto da história da segurança. Gente, não dá, gente. Ele já pediu não sei
quantos bilhões, 9 bilhões, o último empréstimo que ele fez, né? A ser pago futuramente, né? Que vai pagar somos nós no futuro, o próximo gestor. Não se sabe para que exatamente, porque a proposta nunca é apresentada ali, de fato, ponto a ponto, nunca é explicitada de forma a gente entender exatamente para onde vai esse dinheiro. Agora vai investir 4 bilhões, praticamente 4 bilhões de reais para colocar todo o sistema penitenciário para uma única empresa. O contrato da Humanizar, o último contrato que foi assinado em 2020, era de 54 mil reais milhões, para comandar 7 presídios. Agora, se você, não vai melhorar, não sei, não deve, vai ficar com 10 presídios, vai pegar todos, gente. Ele vai terceirizar praticamente, é isso que ele vai fazer, ele vai terceirizar todo o sistema penitenciário do estado do Amazonas para uma empresa que a gente não sabe qual é, não sei, será que vai ser a mesma coisa que aconteceu com a saúde pública do estado do Amazonas, que ele terceirizou e será passou, que não vai ser a mesma empresa que pode com mudar outro o nome? Exatamente. Só para mudar o nome e de repente sair de um contrato de 54 milhões para um contrato de 4 bilhões de reais. Pelos próximos 5 anos. Daí, Nathalie, você falou que com isso, cada preso aqui no estado do Amazonas vai custar para o estado, para o governo, 10 mil reais. E você em Manaus, né? Em Manaus, 10. E no Manacapuru e Tefé, cerca de 18 mil reais. Só que... E no restante do Brasil, um preso custa aí pro sistema cerca de 4 mil reais. Gente, tem alguma coisa muito suspeita nesse contrato, no mínimo, né? Por que que aqui em Manacapuru um preso vai custar 18 mil reais por mês para o estado, enquanto que a média nacional, esse mesmo preso custa 4 mil reais? Que tem alguma coisa mas a gente vai continuar acompanhando, apurando, né, Karine? Realmente a gente só vai ter uma resposta disso tudo mesmo no dia 7 de janeiro, pode ter certeza que eu vou estar consultando ali todo o Diário Oficial pra gente trazer quem foi a grande empresa campeã aí dessa licitação de 3,9 bilhões de reais para assumir o sistema carcerário aqui no Amazonas. Tomara que dê tudo certo, né, gente? Porque a gente tem visto delegacias sendo fechadas por condições precárias. A gente tem visto diversas denúncias sendo levadas até a Assembleia Legislativa para pedir o básico, que é um telhado para abrigar os policiais, um batalhão para a Polícia Militar. Então, a situação é precária no interior. Se for algo que vai trazer benefícios, que bom, né? Pelo menos a gente espera que seja um negócio bom, né? Que traga benefícios. Eu fiz uma pesquisa, Kennedson, e aí, assim, em El Salvador foi construído o maior presídio da América Latina e ele não custou tudo isso aí não, viu? Ele custou bem mais, foi cerca de 800 milhões de reais para se construir o maior presídio da América Latina. Torcendo para que tudo dê certo, é claro que todos estamos. Só que levanta a suspeita esse contrato e que no final das contas, um preso aqui em Manacapuru vai custar 18 mil reais por mês, enquanto que a média nacional custa 4 mil reais por mês. Vamos aguardar, Nathalie Moraes vai continuar fazendo as pesquisas, fazendo conta para trazer pra gente, principalmente, vamos saber o nome exato, qual era o nome antigo da empresa que vai ganhar essa licitação, CNPJ, enfim, que a gente sabe que às vezes muda, né? É o nome fantasia, né? Só pra dar aquela maquiada, mas a gente tá de olho em todos esses detalhes, Karine. Muito obrigada, Nathalie Moraes. 18 horas. Rapaz, Karime, você ficou sem internet hoje, Karime? Acessou lá, deu aquele erro. Foi um sufoco hoje de manhã. Fernando ficou assim também, né, Fernando? Foi um sufoco, filha tava viajando, falando com o filho, falando com a família no Rio de Janeiro, sem conseguir falar direito, foi um sufoco. Pois é, galera, muita gente acabou achando até que era um problema no Wi-Fi, ficou batendo ali no Wi-Fi pra saber se era alguma coisa, reinicia, faz todo aquele procedimento, deixa por 30 segundos, vai lá e tenta ligar de novo, só que na realidade foi uma pane geral na Cloudflare. Não sei se tá certo, tá, gente? Tá aqui, repete, Cloudflare, eu acho que é isso daí. Eu também acho que é isso. Colocou praticamente metade da internet fora do ar hoje pela manhã, galera, eu também passei por isso, viu? Fiquei agoniado. Foi sim. Achei que era a internet aqui da Mix. Não, eu achei que era a minha, mas como tava ameaçando chover, eu falei, será que é a chuva? Enfim, gente, a situação, essa pane, Kennedy, foi mundial, tá? Essa empresa que você falou, vamos lá, Cloudflare, que eu também não sei, acho que é assim,
é responsável por segurar o tráfego de milhares de serviços online e que teve um problema técnico, daí por isso que derrubou os sites de aplicativos no mundo inteiro. Uma grande confusão realmente que foi hoje de manhã. Bom, e quem explica mais detalhes é o repórter André Meirelles. Conta mais, André, boa noite. Muito boa noite a todos. Isso mesmo, a falha global na Cloudflare deixou um monte de site fora do ar na manhã de hoje. Foi instabilidade para tudo quanto é lado, no gov.br, ChatGPT, no X, que é o antigo Twitter, e até no Spotify, que passaram aí perrengue para carregar. Por volta das 9 da manhã, a empresa disse que estava correndo atrás para descobrir o que tinha acontecido. Só perto do meio-dia é que a Cloudflare falou que estava tudo resolvido, mas pediu calma porque muitos serviços ainda iam demorar para voltar ao normal. Às 12h40 veio outra atualização que dizia que os problemas ainda persistiam, ou seja, a treta não estava tão controlada assim. E a internet sentiu. No Down Detector, que também caiu, usuários do mundo todo relataram que as páginas até abriam, mas nada carregava direito ou simplesmente não abria nada. A Cloudflare é aquela empresa que fica no meio ali do caminho entre os servidores e os internautas para fazer tudo carregar mais rápido e proteger contra os ataques digitais. Disse aí que com uma rede gigante de servidores espalhados pelo planeta, ela é responsável por ajudar a sustentar milhares de sites e aplicativos. E quando uma empresa desse tamanho cai para todo mundo. Então, inclusive a gente tem a fala do especialista em segurança de desenvolvimento de software, que é o Ricardo Albuquerque, que fez essa análise da possível causa da queda. O problema foi identificado e está sendo implementada uma correção. Eles avisam também que precisaram desabilitar o acesso WARP em Londres, né? Em Londres, o acesso WARP é uma forma mais agilizada de você acessar, que é como se fosse uma VPN. Eles dizem que continuam trabalhando para resolver este problema, né? Vamos esperar que eles resolvam o problema muito em breve aí pra gente poder voltar. Isso está afetando um monte de coisa. Aqui no Brasil também a gente tem informação de que Pix e sites de bancos também estão com problema. Muitas aplicações usam a Cloudflare, então é bem possível que você tenha um grande número de aplicações fora do ar. Bom, aos poucos os serviços foram voltando, mas a orientação é a mesma. Se tiver lento ou travando, tem que esperar um pouco aí, que deve ser reflexo desse apagão. Volto com vocês. Tem que ter 18 horas. Tem que ter paciência, né, Kenneth? Desligar, ligar de novo. Pois é, quando é na situação normal, a gente até faz isso, né? Agora, quando é uma pane geral, assim, não tem o que fazer. Galera, como a gente tá falando desse assunto, a gente costuma falar sobre internet, que geralmente é aquela situação de terra sem lei, né? Porque às vezes tem cada comentário agressivo nas redes sociais e com certeza eles podem ser denunciados por incitação ao crime e também apologia à violência. Você sabia disso? Inclusive, a Polícia Civil do Estado do Amazonas está fazendo esse alerta, Karime, sobre esse tipo de crime. Mas é importante, né, Kenneth? Porque as pessoas acham que pode escrever, que podem comentar e escrever ali, falar qualquer coisa na internet. Gente, não é assim, né? E isso porque o quê? Por que a Polícia Civil entrou nessa história? A Polícia Civil aqui do Estado do Amazonas? Por causa do número de casos de violência que estão surgindo a partir exatamente dessas postagens na internet, dessas postagens de haters, né, de raiva. Mas aí, como é que a gente pode entender até quando uma crítica a pessoa vai interpretar como violência, incitação ao crime, né? Quando um simples comentário, essa crítica pode virar crime. O que diz a lei a respeito disso? Como o cidadão pode se proteger ou inclusive denunciar algumas críticas, algumas situações mais violentas? E quem explica pra gente é a repórter Odinê Araújo. Odinê, então, explica pra gente o que caracteriza esse tipo de crime. Olha, esse tipo de crime acontece quando alguém pela internet incentiva ou elogia atitudes criminosas, e isso inclui posts, vídeos, comentários e até compartilhamentos que estimulem violência ou exaltem criminosos. A Polícia Civil lembra que isso não é opinião forte ou brincadeira, é crime previsto no Código Penal. O delegado Ivo Martins, do 19º DIP, explica que a incitação ao crime é quando a pessoa
pessoa encoraja outras a cometer delitos. Já a apologia acontece quando alguém exalta um ato criminoso ou defende quem o praticou. Bom, os dois são crimes capitulados nos artigos 286 e 287 do Código Penal, respectivamente, e compõem o título dos crimes contra a paz pública. O delito de incitação, ele promove a punição do infrator que incentiva, que proporciona a prática de crimes vários meios possíveis, inclusive pela própria internet, que tem acontecido muito ultimamente. Já o delito de apologia põe o infrator que exalta um crime que já aconteceu, e exalta também a figura de um criminoso. E esses casos têm aumentado nas redes sociais, viu? Onde muita gente se expressa sem pensar nas consequências. Se houver intenção comprovada, a pena pode variar de 3 a 6 meses de detenção. E o delegado Ivo Martins reforça: liberdade de expressão não é carta branca para incentivar a violência. É preciso responsabilidade ao publicar qualquer conteúdo. Hoje em dia é muito comum as pessoas manifestarem-se através da internet, seja através de um cunho político, através da manifestação de um cantor, de um ator, enfim, postagens que têm muita relevância. Às vezes as pessoas manifestam-se de maneira desarrazoada, desproporcional, até mesmo intencional. Então, na hora de manifestar-se, o que é livre, a nossa Constituição segura, procure fazer de maneira arrazoada, de maneira pensada, pense antes de lançar a sua manifestação, porque ela pode ser interpretada de maneira diferente daquilo que você quis falar. As investigações começam assim que a Polícia Civil toma conhecimento da postagem, seja por boletim de ocorrência ou por denúncias nas próprias redes, e as plataformas digitais têm colaborado ajudando a identificar os autores. Segundo a polícia, muitos casos já viraram processos e até prisões, ou seja, ninguém está invisível na internet, viu? Para denunciar, a pessoa pode registrar um BO em qualquer delegacia ou acessar a delegacia virtual. Também estão disponíveis os números 197 e 181 da Secretaria de Segurança Pública, e é rápido, sigiloso e ajuda a manter a paz pública, Volto com vocês. 18 horas. Gente, só um adendo aqui, é delicado. A gente vê adultos comentando de uma forma muito agressiva, muito depreciativa, posts de crianças. Eu acho que esse crime ainda é pior. É muito delicado. As pessoas realmente estão perdendo a noção, estão perdendo a mão, e é preciso que haja assim, que você que se sentiu de alguma forma ameaçado ou injuriado ou falsa testemunha ou falsa, contra você, faça um BO assim. O que não pode é a gente deixar esse caminho livre para esses haters, essas pessoas sem noção saírem escrevendo qualquer coisa na internet. Tem até aquelas pessoas que acreditam que estão falando a verdade. Eu sou super sincera. Mentira. Não, isso mal daí educado. É uma pessoa mal educada, uma pessoa mal armada que vai lá, às vezes, para redes sociais até jogar todas aquelas coisas ruins que elas têm dentro delas, Mas vamos seguir por aqui, Karime, porque agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre a eleição para a reitoria da Universidade do Estado do Amazonas, que acontece hoje, Karime. Terça-feira, começou às 9 horas da manhã e vai seguir até às 8 horas da noite. Podem voltar docentes, técnicos e também discentes regulares matriculados, Karime. Olha aí, tem a chapa, tá concorrendo à reeleição o reitor André Zogaíbe, também concorre a vice-reitora Kátia Colseiro. E os dois reforçam suas propostas pela chapa 19, União, Ética e Ação Juntos Podemos Mais. O resultado preliminar sai amanhã, dia 19. E o geral, aquele definitivo, sai no dia 25 de novembro. 18 horas. Política. 6 horas e 24 minutos aqui em Manaus. Vamos de política. Kennedson Paes e Nathalie Moraes segue aqui ao vivo com a gente. Nathalie, vamos lá. A exoneração da Joana Dark da Secretaria de Proteção Animal, publicada no Diário Oficial, está igual àquela exoneração do Saulo Viana da Secretaria Municipal da Mulher, Eu vou ali rapidinho. Eu vou, mas eu volto, eu vou ali, volto rapidinho. Eu só vou ali dar umas canetadas, terminar de resolver, alinhar as nossas propostas, mas eu já volto. É isso? Então,
Então, Karime, mais uma vez, boa noite pra você, pro Kennedson Paes e pra todos que nos acompanham. Karime, essa notícia amanheceu hoje como uma bomba, né? Foi um rebuliço nas redes sociais. Foi exonerada. Todo mundo falando, como assim? A secretaria acabou de nascer e já acabou? Não acabou, não é nada disso. Que tiro foi esse, né? Que tiro foi esse, exatamente, Kennedson Paes. Mas até que a Joana apareceu ali em carne e osso, ali no plenário da Assembleia Legislativa e disse, gente, peraí, essa decisão realmente foi oficializada, foi publicada lá no Diário Oficial, mas eu retorno em breve para a Secretaria de Proteção Animal para cumprir ali as minhas funções que foram delegadas. Inclusive, ela fez um post aí nas redes sociais, onde ela confirma, né, que vai ser tipo um bate e volta. Vamos conferir aí um trechinho desse post da deputada estadual Joana Dark. Oi, gente, bom dia. Hoje eu retorno para a Assembleia Legislativa e estou indo para cuidar de algumas questões do nosso mandato, né? Afinal, eu sou uma deputada licenciada que estive como secretária de Estado da Proteção Animal, mas é um período bem breve. Já eu retorno para a Secretaria de Estado de Proteção Animal para que a gente possa fazer entregas importantes para a causa animal que serão em breve anunciadas pelo nosso governador Wilson Lima. 18 horas. Então, Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala da deputada Joana Dark. Ela disse aí que voltou para responder aqui a algumas demandas, né? São demandas realmente parlamentares. A gente sabe que a gente está naquele processo onde tudo está se fechando, está se definindo todo o orçamento para o fim do ano, de né? 2026 e aí realmente precisa que o deputado esteja ali para definir a destinação de emendas para as áreas de saúde, educação, meio ambiente. Para que o time fique mais forte, essa aqui é a jogada. Exatamente. E ela é uma aliada, né, ao governador Wilson Lima, ainda que a gente só tenha 2 gatos pingados de oposição ali dentro da Assembleia Legislativa, mas ter alguém ali que é mais um aliado realmente faz a diferença. E aí, no meio dessa jogada toda, enquanto a Joaninha voltou para a Assembleia Legislativa, a professora Jaqueline volta para a Câmara Municipal de Manaus e o Amaury dá um até logo. A gente não sabe ainda realmente se o Amaury vai voltar ou não. Depois como vai ficar. Depois de todo esse rebuliço, porque a professora Jaqueline pode não querer retornar lá para a Assembleia Legislativa. Ela pode dizer, não gostei. Será? Mas é difícil toda essa situação. Fica até chato, né? Fica até chato assim, e a eleição? E aí, vai me tirar de novo quando? E aí? Mas é a eleição, né, Kennedson? É uma vitrine muito grande. Ela está ali até abril de 2026. Sim. Realmente é uma vitrine muito grande para que ela possa se eleger de fato como deputada estadual. Eu acho difícil que ela desperdice tudo isso. Mas nessa história toda, nessa novela toda... Quanto é que é o salário? Quem se deu bem mesmo foi o Caio André, que ele era o suplente, era para ele ter deixado ali realmente a sua vaga na Secretaria de Cultura e ter assumido lá na Câmara Municipal de Manaus, mas ele preferiu não, ficar na dele, ficou ali, vou ficar aqui na minha secretaria. Tá bem, tenho visibilidade no estado todo. Né? Então, nessa história toda, ele que se deu bem. Ele que tá lá quieto no canto dele, tá certo. Vamos lá, Kennedson, depois de se declarar aí de direito, o governador Wilson Lima, ele agora está no centro de uma polêmica, gente. A abertura de uma investigação para descobrir quem autorizou o uso de linguagem neutra num evento com a identidade visual do governo do estado do Amazonas. Então, todos foram convidados, parece que foi isso, Kenneth? Sejam todos... Menos eludelo, né? Exatamente. Elo, dedo, emo, sei lá. São vários tipos de linguagem, né, galera? Mas o fato é que esse tipo de linguagem, ele estava sendo publicado em uma campanha que está sendo patrocinada pelo governo do estado do Amazonas. E aí o que aconteceu? Um influenciador de política aqui da nossa cidade de Manaus estava junto com o filho dele. E aí, em determinado momento, o garoto pegou por curiosidade, né? Nessa fase, aprendendo a ler, escrever. Tá lendo tudo. Tá lendo tudo, quer saber se tá tudo certo, né? E aí ele viu lá, sejam bem-vindos. E aí, pai, que é isso? Tá certo aqui, pai? Bem-vindos, tá errado, Bem-vindos. Aí ele falou, não, meu filho, não tá certo não esse negócio aí. Eu coloquei um trechinho da fala do Jean Batista, que ele mostra exatamente onde está esse erro. Você que está nos acompanhando pelo 18 Horas News vai poder ter acesso a essas imagens. E depois a gente vai ter a fala do Wilson Lima, que diz que isso nunca mais vai acontecer. Vamos ouvi-los. E chegando aqui, eu me deparei com esse banner aqui, ó. Vem aqui, filma aqui.
7º Festival Amazonas de Música. Até aí tudo bem. Só que quando eu olhei mais um pouco embaixo, eu me deparei com isso. Sejam bem-vindos. Quero deixar bem claro, isso não representa as diretrizes, valores e nem determinações do nosso governo. Nós não autorizamos e nem compactuamos com essas práticas. Já determinei a abertura de uma sindicância para apurar as responsabilidades. Quero saber quem autorizou, quem deixou passar e por qual motivo o conteúdo que contraria as determinações oficiais, usando o nome do Estado. Isso não vai se repetir. Olha só, Karime, essa situação de fato ela é algo até nacional, porque muitas pessoas já queriam colocar a linguagem neutra na nossa linguagem popular e impor. E trazer aí, o que novo acontece? Dicionário, né? Não, mas impor. E aí o que você pode observar? Muitas pessoas eram contra e apenas poucas eram a favor. E aí o que aconteceu? Hoje o Lula ele sancionou uma nova ordem que as pessoas elas vão ter que utilizar nesses documentos formais do governo federal, dos municípios, das prefeituras, dos governos de modo geral no Brasil. Todos os documentos oficiais eles vão ter que seguir, né? Exatamente, até em discurso também. Isso o Lula ele faz esse movimento ao mesmo tempo em que no tempo em que os ministros do Lula ele estiveram naquela fase de entrada do governo, eles chegaram a declarar chegaram a falar diversos pronomes neutros. Então isso acaba também incomodando, porque muita gente fala, eu estava sendo representado por vocês, agora acontece isso porque o Lula assinou esse novo decreto que ele proíbe esse uso de linguagem neutra em documentos oficiais, ou seja, tem que ser sempre na ordem direta, seguindo as normas da nossa língua portuguesa, como a gente aprende desde a escola. Então a gente vai seguir tudo dessa forma. E um outro adendo é que caso esse documento venha a ser direcionado para um público indígena, vai ter que ser repassado na linguagem deles sempre quando possível. Então essas foram as últimas atualizações a respeito sobre esse tema, que é a linguagem neutra. Então o Lula já proibiu o uso de linguagem nesses documentos oficiais que serão espalhados para todos os municípios e também estados do nosso Brasil. Pronto, e acabou e ponto final. E fala assim, a língua é viva, ela vai se adaptando ao movimento social, mas é natural, é uma evolução, existe uma mudança em todos os idiomas do mundo, mas é uma forma natural, não imposta. O voz-me ser que virou você nas ruas, nas conversas de toda a sociedade. Não teve uma minoria que chegou num determinado dia e quis impor uma nova atualização, entre aspas, da gramática da língua portuguesa. Não é assim que a linguagem, que a sociedade vive a língua. A língua é viva sim, mas parte do social, da maioria, para que essa mudança vá sendo aí progressiva, não é imposta, é natural. Até um dia que você acorda, nossa, não se fala mais voz-me ser há muito tempo e a gente fala você. E é assim que a coisa funciona. Nathalie, vamos lá. E hoje, muita gente viu isso nas redes sociais. Gente, que burburinho que causou, né? O comentário do chanceler alemão a respeito de Belém. Ele chegou lá na Alemanha, terra natal, falou com a galera dele, gente, vocês estão aliviados. Quem que não está aliviado de voltar para a Alemanha? Vocês queriam dormir mais um dia lá? Falou coisas assim depreciativas, né? Que situação, hein? Então, Karime, né? Esse assunto quebrou a internet de ontem para hoje, vamos dizer assim, né? Porque o chanceler alemão, o Friedrich Merz, né? Deve ser assim. Tem que falar bem forte. Exatamente, Friedrich Merz, esse aí mesmo, né, gente? Ele foi lá e fez uma fala, né, que muita gente está dizendo xenofóbica, preconceituosa. Ele disse que estava ali numa coletiva de imprensa e que ninguém aguentava mais ficar ali participando da COP30, não aguentava mais ficar participando em Belém. Inclusive, o meu amigo Kennedson Paes fez uma tradução aí desse discurso. Olha aí, conferir aí o que disse o chanceler alemão, essa fala polêmica. Senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estavam comigo no Brasil na semana passada, quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram felizes, principalmente por termos saído daquele lugar onde estávamos e termos voltado para a Alemanha na noite desta sexta para o sábado. 18 horas.
Karime, Kennedson e ouvintes. Mas sim, Nathalie, você já foi pra lá. O que você tem a dizer sobre isso? Kennedson, né? Eu acho que, assim, de certa forma, realmente soou muito preconceituoso da parte dele, né? Eu acho que, assim, é inadmissível, ainda mais ele, um representante de um dos países mais importantes do mundo, realmente, fazer... Teve muitos outros alemães que também estavam no evento e que hoje divulgaram que não era bem assim, que estavam se sentindo até envergonhados por essa fala. Parece que esse chanceler, esse senhor, ele já é uma figura polêmica, justamente por causa de declarações desse cunho. Exatamente. Que vi gente chamando ele de nazista, xenofóbico, né? Então existe, claro, ele tem esse perfil mais xenofóbico, mas por que escolheram justamente esse senhor para vir aqui participar da Copa 30? Sabendo quem ele é, né? Sabe, meu senhor, da próxima vez não viaje para baixo da linha do Equador, fique por aí por cima. Mas a polêmica não terminou por aí, não, Karime. Não, porque aí hoje o presidente Lula foi fazer uma entrega em Tocantins, ele foi questionado sobre isso, aí veio mais uma polêmica. Vamos conferir aí o que disse o presidente Lula em resposta ao chanceler alemão. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. 18 horas. Faltou uma cachaça. Se ele tivesse comido também ali a comida paraense, é uma delícia, gente. Já comi lá em Santarém, meu Deus. Nossa, deve ser. Enfim, muito bom. Faltou ele pro bar. Muita polêmica, mas agora o legal de toda essa história é que muita gente realmente está defendendo o nosso país, defendendo a nossa bandeira, defendendo a nossa região, defendendo o Pará, porque afinal de contas a gente sabe que tem tido muitos discursos negativos vindo da COP, mas a gente torce realmente para que o evento traga pontos positivos. O foco não é esse, o foco é a discussão climática, e o que a gente tem visto nessas últimas 2 semanas são polêmicas que não acabam e nem ficam poucas. Que fogem da pauta. Exatamente. Agora, infeliz, é o que viraliza, infelizmente. Infelizmente é o que viraliza. Agora, é um comentário que você faz ali na mesa de bar e não numa solenidade, não numa cerimônia, né? Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes, Kennedson Paz. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o aplicativo Uber do Brasil é condenado pela Justiça do Amazonas a indenizar uma cliente em quase R$13 mil por danos materiais e morais. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6 horas e 37 minutos. Vamos voltar a falar com o André Meirelles, saber como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, aos ouvintes que nos acompanham na Avenida Brasil, no cruzamento com a Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro. O trânsito segue carregado, com lentidão nesse trecho. Agora, boa notícia para quem segue pela Coronel Teixeira, depois do shopping Ponta Negra, a via já apresenta ótima fluidez. E para quem está indo, né, para Ponta Negra nesse momento, pode aproveitar aí a noite para dar aquela volta, curtir a pista de gelo, tirar foto na árvore ali, tá tudo já pronto aqui na Ponta Negra, ou conferir os últimos preparos da roda gigante, né, que inaugura nessa quinta-feira na orla da Ponta Negra. E também pode dar uma passada, né, aqui pelo espaço do empreendedor, né, que tá legal, tem muitas coisas aqui, tem comida, tem bebida, tem tudo aqui também para comprar. E mais um recado também que a gente tá recebendo nesse momento aqui, só um momento, pane dos semáforos que tem ali naquele cruzamento da Avenida Brasil, nas proximidades da Prefeitura de Manaus. Tem que ficar atentos, condutores que forem passar por ali nessa volta para casa, no sentido centro-bairro, que tá com essa pane aí nos semáforos ali pelo local. Mas os agentes de trânsito estão lá para orientar os condutores. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Kennedson e ouvintes que acompanham. Aqui a previsão do tempo no 18 horas. A nossa terça começou com sol entre nuvens e no decorrer do dia tivemos algumas chuvas pontuais em alguns lugares da cidade. A previsão para a noite é de céu parcialmente nublado e chance de pancadas leves de chuva para a noite da nossa terça-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 19 de novembro, quarta-feira.
Segundo o Clima Tempo, a quarta amanhece com o céu carregado de nuvens, já anunciando um dia com pancadas rápidas e intensas de chuva. À noite, o céu continua nublado, com nuvens pesadas, e temos previsão de chuvas isoladas em alguns pontos da cidade na noite da nossa quarta-feira. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus, e a umidade relativa do ar fica em torno de 66 a 94%. Muito obrigado, Vanessa Lima. Olha, gente, os riscos de enchentes, deslizamentos de terra e também erosões estão crescendo na Amazônia Legal. O novo Atlas do Serviço Geológico do Brasil, ele mostra que mais de 1.400.000 pessoas vivem em área de risco, Karime. É muita gente, né, Kennethson? Mas onde esses riscos estão maiores e o que está sendo feito para evitar tragédias? A repórter Odineia Araújo traz essas informações pra gente. Boa noite, Odineia. Como é que está o Amazonas nesse ranking? Bom, o Amazonas aparece em segundo lugar, com 57 dos 62 municípios mapeados em situação de risco. São quase 800 áreas vulneráveis, o equivalente a 29% de todo o levantamento. O nosso estado só perde para o Pará, que lidera com mais de 1.100 áreas críticas. Em todo o norte, os principais perigos são as inundações, que concentram quase 700.000 pessoas em risco, além de alagamentos e deslizamentos. Em Manaus, por exemplo, o problema se repete a cada estação chuvosa, com bairros alagados e encostas cedendo. Esse alerta para a região amazônica vem do novo Atlas do Serviço Geológico do Brasil. De acordo com um levantamento inédito, mais de 1.400.000 pessoas vivem em áreas de risco, o que representa 5% da população da Amazônia Legal. Os pesquisadores também identificaram fenômenos típicos da Amazônia, como as chamadas terras caídas, que atingem comunidades ribeirinhas e alteram o curso natural dos rios. O Atlas é resultado de 13 anos de pesquisa, mapeamento, estudos e visitas de campo em 354 municípios de 9 estados da Amazônia Legal. Uma das pesquisadoras do Atlas de Risco é a superintendente do Serviço Geológico do Brasil em Belém, no Pará, Diane Fonseca. Ela destaca que o Atlas é uma ferramenta estratégica para planejar as cidades e evitar desastres, porque mostra onde esses fenômenos ocorrem e como impactam a vida das pessoas. Durante o trabalho, os geólogos do Serviço Geológico identificaram tipologias de risco que nunca haviam sido mapeadas e reconhecidas no Brasil, como as ilhas flutuantes, as terras crescidas, as erosões fluvio-marinhas, que são fenômenos únicos que mostram essa complexidade e a singularidade da região amazônica. Nós acreditamos e temos certeza que é uma das principais contribuições do Atlas para o conhecimento sobre riscos e desastres no Brasil, pois essas tipologias nunca haviam sido descritas ou identificadas, pois nenhuma outra instituição havia chegado em locais tão distantes como nós chegamos. Ainda conforme a pesquisadora Diane Fonseca, o Atlas também revela ao mundo que a Amazônia não pode ser tratada da mesma forma que o restante do país. É um território que exige políticas específicas de adaptação e gestão de risco. Devem ser baseadas na própria dinâmica natural e social da região amazônica. Ele mostra a força e a resiliência das comunidades amazônicas que vivem e se adaptam continuamente aos desafios impostos pela natureza e pelas mudanças do clima. Todo esse conhecimento, ele está reunido para fortalecer a capacidade de prevenção, resposta e recuperação das populações, principalmente para ajudar no planejamento urbano e a proteção de vidas. O mapa também traz recomendações que vão desde o reassentamento de famílias em risco até o reforço da drenagem urbana e ações de educação ambiental. Volto com vocês. 18 horas. Kennethson Paz, a gente deu destaque no começo do programa a respeito dos gastos do governo Wilson Lima, que agora quer fechar um contrato aí de 4 bilhões de reais para o sistema penitenciário aqui do estado do Amazonas. Mas, para isso tudo, agora ele vai pedir um novo empréstimo. Nós estamos falando aí de um empréstimo de mais de 1,5 milhão de reais que ele está pedindo. De bilhão de reais, cara. Bilhão? 1,5 bilhão de reais. Meu então... Deus, e já tem uma proposta, a gente sabe para onde vai esse dinheiro. O que ele falou? Porque ele acabou de pegar, acho que 9 bilhões em dólares.
Exatamente, não é 9 bilhões da Karime, na realidade. Vamos lá, vamos relembrar toda essa história, gente. Ao longo desses últimos 7 anos, a gente precisa falar sobre esse histórico, né? Ao longo desses últimos 7 anos, a gente teve a LOA, que é a lei orçamentária, que é disparada anualmente, para definir qual que vai ser o caixa, qual que vai ser ali o dinheiro que vai ficar no orçamento do governo do estado do Amazonas. Por ano, a média de dinheiro destinado ao caixa, vamos dizer assim, o caixa mais fácil de entender, ao caixa do governo do estado do Amazonas foi de 30 bilhões de reais por ano. E aí você acumulando, nos últimos 7 anos, nós temos mais de 200 bilhões de reais de empréstimos ao longo desses últimos períodos. De dinheiro, no orçamento. Né? Dinheiro no orçamento ao longo desses últimos 7 anos. E aí o governo do estado do Amazonas tem recorrido a esses empréstimos, como a gente já noticiou, inclusive aqui no 18 horas, Karime, que o governo do estado do Amazonas, agora, recentemente, mesmo tendo ultrapassado o teto de gastos de 96%, ele ainda conseguiu um empréstimo de 585 milhões de dólares no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E isso daí, para que isso acontecesse, você lembra que foi feita até uma modificação, foi feita ali uma ratificação para poder bloquear, congelar o valor, congelar os pagamentos até o final desse ano, para que fosse aceito pelo Tribunal de Contas do estado do Amazonas, e foi aceito pelo Tribunal de Contas, e esse empréstimo já foi. Então o BID aceitou. Já tá tudo ok. E agora o governo do estado do Amazonas veio nesta terça-feira, através dos seus representantes lá na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, pedir mais um empréstimo de 1,5 bilhões de reais. E aí o que aconteceu? Recebeu 18 votos a favor, e aí Péricles e também o deputado Wilker Barreto, que foi o único a votar contrário. O delegado Péricles, ele se absteve de votar, que eu considero já sendo uma ação também um pouco estranha, sendo que o próprio delegado Péricles vem fazendo duras críticas ao governo Wilson Lima, e aí o único a se posicionar contra foi o Wilker Barreto, deputado estadual. A gente vai ouvir agora o que disse o deputado estadual a respeito sobre esses empréstimos e também a respeito sobre para onde vai essa grana. É o que todo mundo quer saber, né, Karime? Claro. Vamos ouvir agora o deputado. O que não pode é um projeto, um empréstimo dessa natureza, ser muito genérico. Aqui ele fala sobre o Programa Estadual de Habitação. Ok. Aonde será aplicado? Quais serão as áreas de habitação? Fala de infraestrutura. Em que será aplicada a infraestrutura? Capital ou interior? Fala sobre saneamento. Aonde? Certo? O que a gente quer é realmente que o governo norteie o parlamento. Investimento precisa. Mas se convenhamos, eu não consegui ver ao longo desses anos os empréstimos sendo aprovados e sendo beneficiados na ponta a população. Olha só, Karime, segundo o governo do estado do Amazonas, esse dinheiro ele vai ser encaminhado diretamente para o Programa Estadual de Habitação, Infraestrutura, Saneamento e Capitalização do Fundo Garantidor, o PPP, e que terá a garantia da União. Segundo o governo, esse dinheiro vai ser ali para o Fundo de Infraestrutura e Desenvolvimento do estado do Amazonas, mas não especificou em qual setor, qual programa, qual será o imóvel que vai ser revitalizado, certo, ou vai passar por um processo de construção, não foi definido. Apenas é um fundo de infraestrutura para todo o estado do Amazonas. O Fundo Estadual de Habitação, o dinheiro também vai ser destinado para lá. O Fundo Estadual da Região Metropolitana de Manaus. O Fundo Garantidor em parceria com públicos, com parcerias públicas e também privadas. Ou seja, existem muitas nomenclaturas, Karime. No entanto, não foi definido especificamente para onde vai essa grana desse novo empréstimo. E com isso é que surge essa dúvida. O deputado Wilker Barreto é o único que se posicionou contra e também é o único que pergunta, e aí fica por isso mesmo. Até o próprio deputado, ele acabou falando assim, vai passar, são 25 deputados, apenas 2 se posicionam contra, então com certeza vai passar. Mas a única coisa que até o próprio deputado falou, que eu acho coerente, é que deve haver um mínimo de explicações a respeito sobre para onde vai essa grana. Ah, não, vai ser pra gente conseguir entregar o hospital do Hemoan, que está desde 2017 e até hoje não foi entregue. Então a gente vai colocar equipamentos, a gente vai colocar pessoal para poder trabalhar lá, mas não foi falado nada disso. Na realidade, muito contrário. O que a gente recebe aqui no 18 horas é situação precária. Sim. Lá na Fundação Secom, onde pacientes reclamam por falta de medicamentos, que é coisas básicas para poder seguir um tratamento. Também reclamam de que, por condições difíceis no hospital, muita gente acaba tendo que ir para outro estado para poder receber um atendimento. Então, isso daí é algo
que a gente ouve de um amigo, ouve de pessoas próximas, não é um problema que a gente ouve de longe, sabe? Que acontece de vez em quando. Não, é próximo, a gente algo que acontece de forma recorrente. Exatamente. E aí, Karime, mesmo com toda essa grana, mais de 200 bilhões de reais se encaixa ao longo desses últimos 7 anos. A gente não teve nenhuma grande entrega, a gente não teve nenhuma grande obra finalizada aqui no nosso estado do Amazonas. O governo do Amazonas, sempre quando é peitado pela própria população, acaba dizendo que fica restrito em relação ao orçamento, só que tá entrando muita grana, né, Karime? E para onde que está indo esse dinheiro? Nosso dinheiro, né, gente? Dinheiro do contribuinte é que a gente não sabe. O que ele tem inaugurado, o que ele tem mostrado, são obras que já vinham de gestões passadas. Nada do que ele está mostrando de inauguração foi começado do zero por ele. Ele mesmo não começou do zero, não trouxe nenhuma obra, nenhum progresso, nenhum desenvolvimento para o estado do Amazonas. Ele conseguiu piorar e acabar com a grande notoriedade de grandes centros de referência da saúde do estado do Amazonas. A gente sabe que a Fundação de Medicina Tropical é uma delas. Não tem papel higiênico, os médicos que trabalham lá levam de casa. O Hospital Francisca Mendes, né, que era referência no tratamento cardiológico. Ele acabou com esses hospitais. Ele não só não inaugurou nada, como ele conseguiu destruir o que o Amazonas tinha de bom. Vamos seguir. Infelizmente, o que a gente tem agora, Karime, sabe o que é? Dívida até 2044. Pronto. Quando meu filho tiver 19 anos, ele ainda vai estar pagando essa dívida do governo Wilson Lima. E esse gestor, o novo gestor que vier, tem que ser muito inteligente para conseguir sair dessa situação, levantar, né, o estado do Amazonas. Inclusive, a gente tem um áudio do WhatsApp que nós recebemos justamente falando sobre essa gestão. Daniel Duarte, vamos ouvir. Ano que vem é ano de eleição. Contrato milionário, bilionário, não é nada mais, nada menos para ele pegar esse dinheiro e tentar se eleger como senador, principalmente no interior, porque aqui na capital ele não ganha. Então, para ele poder ganhar, ele tem que ter muito dinheiro. Eu acho que esses contratos milionários, bilionários, ele não vai comer dinheiro? Eu acho que vai comer, ele vai gastar tudo no interior. Ponto, isso é fato. E a gente bem sabe, se ele não for eleito para alguma coisa, nem para síndico, se ele não for eleito para síndico, ele vai preso. Por causa dos respiradores lá, superfaturado com empresa de vinho. 18 horas. E você também pode mandar aquele WhatsApp pra gente, que é o 994887592. A Justiça do Amazonas condenou a empresa Uber. Ela vai indenizar um cliente em quase 13 mil reais por danos materiais e também danos morais, Karine. Então, Kenedson, essa decisão veio depois do crime de furto que aconteceu durante uma corrida. Segundo a Justiça, a indenização é por dano moral, por causa da situação de angústia da vítima, abalo emocional e sensação de impotência vivenciada pela cliente. André Meirelles explica melhor pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, é isso mesmo, a Uber foi condenada a pagar quase 13 mil reais para uma passageira aqui de Manaus, que foi assaltada no meio da corrida. Essa decisão é do 18º Juizado Especial Cível e foi assinada pelo juiz Jorzenildo Dourado. Segundo o processo, a vítima, Beatriz Costa, estava indo para o trabalho quando o motoqueiro reduziu a velocidade do nada. Ela perguntou o motivo, só que ele não respondeu. Foi aí que o outro motoqueiro apareceu e levou o celular dela. Depois do furto, o app só devolveu o valor da corrida. Mas e o prejuízo do celular? Bom, a Uber disse na justiça que o motorista é parceiro independente, que a culpa era de terceiros e que segurança pública é de responsabilidade do Estado. Mas o juiz não comprou essa história. Para a justiça, houve falha da prestação do serviço, sim. Segundo o magistrado, a conduta do motorista faz parte do serviço contratado e o passageiro tem direito à segurança durante todo o percurso. A Uber vai ter que pagar R$ 2.800 de dano material e R$ 10 mil de dano moral. A empresa ainda pode recorrer.
Olha, enquanto isso, esse caso todo tá rodando na justiça, a Polícia Civil tá fazendo um alerta geral, porque tá crescendo o número de golpistas se passando por motoristas e até alugando contas para roubar e atacar passageiros. E esse caso grave foi parar também no 3º DIP, que é o Distrito Integrado de Polícia. Isso aconteceu no dia 6 de novembro. O 3º DIP prendeu um cara de 25 anos que se passava por motorista, inclusive ele é acusado de ter estuprado e roubado uma mulher de 36 anos. Segundo a polícia, ele usava uma conta alugada e a investigação mostrou que pelo menos outros 3 criminosos já tinham usado a mesma conta. Como explica aí pra gente a delegada titular do 3º DIP, Elizabeth de Paula. Esse caso do roubo com estupro foi o máximo, mas também a gente atende casos onde muitas vezes o motorista de aplicativo distrata a pessoa que está pedindo o veículo, ameaça, comete injúria, chega a fazer escândalos. Diante disso, é necessário realmente, primeiro, isso eu acho fundamental, que faça o boletim de ocorrência, procure a delegacia, ainda que seja um crime leve num primeiro momento, uma ameaça, injúria, de repente um escândalo, uma difamação, é necessário fazer o boletim de ocorrência para que seja apurado e, nesse caso mais leve, seja encaminhado para o juizado especial criminal. Então tá aí também as investigações da delegada, que diz que tem que conferir tudo antes de embarcar: o modelo do carro ou da moto, a placa, a foto do motorista, o nome, se está correto, e aí, se não bater, cancela na hora e avisa o aplicativo. E atenção, dono de conta que aluga para bandido pode responder criminalmente também. Riscos maior para a mulher. É feito aí o alerta que para a mulher que pegam corridas sozinhas ou de madrugadas, elas têm que conferir tudo ali, a placa, e se a pessoa for vítima de qualquer crime, ela precisa registrar ali o boletim de ocorrência na delegacia, e também, se houver algum flagrante, pode ligar para 190, Polícia Militar. Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. Olha só, gente, nós trouxemos aqui no 18 horas a denúncia, Karime, que o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do nosso estado do Amazonas, eles procuraram o Ministério Público do estado do Amazonas para poder denunciar graves irregularidades, Karime, inclusive na aplicação do dinheiro do fundo previdenciário daquela situação ali sem o conhecimento deles, Karime. Qual que foi a situação? É um investimento sem saber que estavam investindo naquele fundo, né, Karime? Mais um escândalo na gestão de Wilson Lima, e exatamente, Kennedson, o Banco Master, tá? Que foi liquidado de forma extrajudicial pelo Banco Central. Isso quer dizer que, segundo o Banco Central, esse Banco Master não tem mais condições de funcionar. A Polícia Federal prendeu, nessa segunda-feira, o dono do banco, Daniel Vorcaro, na operação que tem como alvo um esquema de emissão e negociação de títulos de créditos falsos envolvendo instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília. A investigação apura os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Aqui no Amazonas, segundo o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, Roberto Dávila, entre junho e setembro de 2024, a Amazonprev investiu cerca de 300 milhões de reais em letras financeiras dos bancos C6 e Master, sem autorização colegiada, sem análise formal de risco e usando instituições não credenciadas, e com isso violou diretrizes de governança e normas legais. É ilegal, foi um crime que fizeram, pegaram o dinheiro do fundo do sindicato sem ninguém saber e investiram nesse Banco Master. O coordenador-geral do sindicato, Roberto Dávila, pediu a instauração de um inquérito para responsabilizar os gestores, bloqueio de bens e comunicação ao Tribunal de Contas para garantir a proteção do patrimônio previdenciário dos servidores. Lembrando que a Amazonprev é a única gestora do regime próprio de previdência social do estado do Amazonas. A questão que fica agora, depois dessa operação da Polícia Federal, depois que o Banco Central liquidou o Banco Master, é saber se o pessoal da Amazonprev, aqui do estado do Amazonas, se eles vão ter de volta esse dinheiro que foi aplicado de forma completamente ilegal. Agora 6 horas e 58 minutos, vamos de esporte. 18 horas, esporte.
Vamos lá falar de esporte hoje. Karime Leão, a seleção brasileira, infelizmente empatou 1-1 contra a Tunísia nesta terça-feira em Lille, lá na França. O Mastouri, ele abriu o placar para os tunisianos e Estevão empatou de pênalti ainda no primeiro tempo, Karime. E o Brasil, Kenneth, só entregou nada, tá? Entrou em campo completamente desligado, não sei o que estava acontecendo, muitos erros, pouca criatividade, e a Tunísia muito mais aguerrida, jogando como se fosse realmente para valer ali, Copa do Mundo, empurrada pela torcida que lotou o estádio. Com certeza, Karime, no segundo tempo, infelizmente, a seleção brasileira, ela até chegou a tentar, Karime, tentou se lançar o ataque, mas mostrou total desorganização para poder construir jogadas. Ele ficou na dívida com o torcedor, né, Karime? Gente, que fiasco, 1-1 para a Tunísia, que seleção é essa? Vamos lá. O amistoso, Kenneth, é aquela história, é teste, tá? Mas o desempenho de hoje liga um sinal de alerta. A seleção de Ancelotti precisa mostrar muito mais para honrar a camisa amarelinha, né, Kenneth? Tá difícil. Tá faltando, tá em crise, Karime. Tá. A gente vai seguindo por aqui e já chama logo direto editorial. Vamos dar a última rodada para saber como é que está o trânsito com o André Meirelles. Vamos lá. André? Boa noite, então. Karime, Kenneth, são ouvintes. Olha, continua aqui, Karime, Carlão, Karime, Kenneth, aquela situação do semáforo inoperante. Nesse cruzamento da Avenida Brasil, próximo ao Nova Era, próximo à Prefeitura, todos esses semáforos aqui no cruzamento estão inoperantes nesse momento. Então a orientação é para que os condutores também possam aí redobrar a atenção. Na pista, no sentido ao contrário, no sentido bairro-centro, tem também já aqui a equipe técnica para fazer os ajustes desse semáforo. E o trânsito está ainda carregado, bastante lento aqui pelo local. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Até amanhã. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Há pouco tempo, o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas denunciou graves irregularidades na aplicação de recursos da Amazonprev no Banco Master. O banco acabou liquidado hoje, de forma extrajudicial pelo Banco Central, e o seu dono, Daniel Vorcário, foi preso pela Polícia Federal. A liquidação extrajudicial é quando o Banco Central fecha uma instituição que não tem mais condições de funcionar. A operação investiga crimes financeiros da ordem de 12 bilhões de reais. O Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas informou que a Amazonprev investiu milhões de reais em letras financeiras no Master, sem autorização colegiada, sem análise formal de risco e com instituições não credenciadas. Para os investidores que possuem CDBs emitidos pelo Banco Master, os recursos estão protegidos até R$250 mil por CPF ou CNPJ. Já os investidores com valores superiores poderão ter perdas. Então fica a pergunta: como ficam os milhões da Amazonprev investidos no banco? Os órgãos de controle e a Justiça do Amazonas precisam investigar as aplicações da Amazonprev, pois se trata de recursos da aposentadoria de milhares de funcionários públicos do Estado. 18 horas. Bom, e para saber mais a respeito de detalhes desse escândalo envolvendo o governo Wilson Lima e essas aplicações irregulares da Amazonprev, você acompanha nas redes sociais do 18 horas, no @18horasnews. Agora 7h02, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, um beijo, até amanhã. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, gente, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.